Boa tarde, seja bem-vindo à nossa leitura comentada de hoje. Acredito que estamos no 5º dia da nossa leitura comentada e o livro é O Poder da Ação. No ano retrasado, se não me engano, enquanto eu estava construindo o meu planejamento anual, falando nisso, você que está me assistindo, já fez o seu planejamento de 2025? Fala aí pra mim, escreve aqui se você já fez. Enquanto eu estava construindo o meu planejamento, esse foi um livro que me deu muitos insights. E como eu estou começando a construir meu planejamento 2025 já, eu decidi partilhar ele com vocês. Tem sido incrível, incrível. E como funciona a leitura comentada? Eu vou lendo o livro em momentos específicos onde eu acho que é relevante, eu dou uma pausa, trago uma contribuição e a gente vai bater um papo. Vocês me fazem perguntas, eu respondo e assim por diante. Acho que vai ser muito legal. Se você nunca participou de uma leitura comentada, fica por aqui, porque vai ser incrível. Mas antes da gente começar, eu quero saber de onde você está me assistindo. Fala aí pra mim. E enquanto vocês vão respondendo... parabéns, Melissa. Parabéns mesmo. Enquanto você está assistindo, tem uma setinha aqui embaixo. Clica nessa setinha e envia para o máximo de pessoas que você puder, porque o capítulo de hoje... extraordinário. É uma pancada, mas é extraordinário. A Maringá, Elaine, a Melissa de Floripa, Lisiane de São Luís, no Maranhão. Que delícia, eu fui algumas vezes, palestrei algumas vezes no Maranhão e eu amei. De onde mais vocês estão me assistindo? Vai escrevendo aqui para eu ter noção. E também quero que você, a Jaque de Sorriso, seja bem-vinda, Jaque. Já que você é psicóloga ou você é psicanalista? Coloca aí pra mim, escreve aí pra mim que eu quero saber. Temos mais psicólogas, terapeutas, psicanalistas aí na live? Que legal. Faz um favor, envia para as colegas de vocês essa live. Para quem trabalha na área de desenvolvimento humano e saúde mental, esse papo é super relevante. E aí, bora começar? Psicóloga e neuropsicóloga. Ai, que delícia! Seja bem-vinda, Jaque. Você que é de Maringá? Ô, Isa, faz mais ou menos uns 4 anos que eu não trabalho mais na área da beleza. Mas seja bem-vinda aqui na nossa live. Jambres, olha, ele bate cartão aqui, ele tá sempre aqui firme e forte. Oi, Deva. Deva também tá sempre aqui. Nutrici Lopes é de Jundiaí, São Paulo. Seja bem-vinda. E aí, vamos começar? Tô amando a nossa leitura comentada. Todos os dias, às 13 horas, estou aqui, ó, firme e forte, fazendo a nossa leitura. Se você tem muita dificuldade em ter constância em leitura, esteja aqui, porque vai ser incrível. E sabe o que é incrível? Quem não tem hábito de leitura tem muita dificuldade de interpretar o que tá lendo. E aqui é uma forma simples de você entender o que está sendo lido. O que eu faço? Não aguento mais, a ansiedade bate forte, só choro e a vida pra mim não faz mais sentido. Dai. Quando chega nesse ponto, sozinha é muito difícil você conseguir. O ideal seria você buscar uma ajuda profissional, realmente. E posso te dar um conselho, não é nem como profissional, mas... não se isole, porque quando a gente tá nessa fase, a primeira coisa que a gente faz é se isolar. E a pior coisa que você pode fazer por você nesse momento, esteja cercada de pessoas que você gosta. E procure ajuda profissional. Inclusive, assim que a Roberta entrar na live, eu vou pedir para ela colocar o nome da nossa instituição. E nós temos vários profissionais da nossa escola que atende de forma pro bono, que atende gratuitamente, tá? Oi, Mara! Seja bem-vinda, tá bom? Vamos começar? Carol Nário entrou na live, saudade, Carol, seja bem-vinda. Ó, então eu vou dar início, ó, a Rô tá aqui, tem um número de WhatsApp. Eu acho que é a Dai. Dai, manda uma mensagem nesse número que eu vou fazer questão de encontrar uma profissional para te atender,
de forma gratuita, te dar de presente 4 atendimentos, tá bom? Compromisso que eu estou fazendo com você. Tenho certeza que você vai se encantar pelas nossas profissionais. E agora eu vou começar. Faz um favor. Clica aqui, ó, na setinha e encaminha para pelo menos umas 10 pessoas que essa live, ela está demais. Fica do começo até o final, que no final tem um recadaço para vocês. Recado incrível. Vamos lá? Não vou tirar os comentários, não vou desativar. Porém, eu não vou conseguir ler o tempo inteiro, tá? Então pode ser que passe batido, mas no final eu volto e vou respondendo. Vamos lá, a gente tá aqui na página 64 já desse livro. Já estamos no 3º livro, no último mês. Olha que legal, em um mês e pouquinho já lemos 3 livros. Estamos no 3º, né? E o nome do capítulo é Autorresponsabilize-se. Se tem uma coisa que eu falo há muito tempo, é sobre autorresponsabilidade. Não é um tema muito gostoso de ouvir, porém ele é necessário e ele vai virar várias chaves aí na mente de vocês. Você é o único responsável pela vida que tem levado. Você está onde se colocou. A vida que você tem levado é absolutamente mérito seu, seja pelas suas ações conscientes ou inconscientes, pela qualidade de seus pensamentos, seus comportamentos e suas palavras. Por mais doloroso que seja, foi você que levou a sua vida ao ponto que está hoje. Sendo assim, só você poderá mudar essa circunstância. E eu já vou iniciar pedindo para que você preste atenção, que aqui a gente não está falando sobre culpa, e sim sobre responsabilidade, sobre a autorresponsabilidade. Muita gente, na hora que vai ler, por não ter facilidade de compreender texto, acaba não tendo a percepção do que significa exatamente aquela palavra. Você não tem culpa sobre as coisas que fizeram com você, mas sim você tem responsabilidade em estar no lugar que você está. A parte boa disso é que se a responsabilidade é sua de estar aí, também é sua responsabilidade, tá na sua mão sair desse lugar, e a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? A afirmação acima pode parecer muito dura, pode parecer até uma acusação. Entretanto, peço que entenda essa afirmação não como uma acusação, e sim como uma realidade libertadora. A crença de que você que se colocou, ou pelo menos que se permitiu estar onde está, é muito salutar. Afinal, se foi você que se colocou na situação de vida que você está hoje, por pior que seja ou esteja, foi você o timoneiro de sua vida, foi o responsável, foi o condutor do seu caminho até aqui. E como condutor, como timoneiro da sua vida, você obteve resultados e não necessariamente fracassos. Dentro dessa perspectiva, se você não está satisfeito com os resultados que tem obtido, basta reconhecer o que está errado, reconhecer que suas escolhas e seus caminhos não têm sido satisfatórios e então redirecioná-los de forma autorresponsável, objetiva e consciente. Fique certo de que os acontecimentos de sua vida não são coincidências, não são fatalidades do destino e que você não é vítima de ninguém nem das circunstâncias. A autorresponsabilidade é a capacidade racional e emocional de trazer para si toda a responsabilidade por tudo que acontecer em sua vida, por mais inexplicável que seja, por mais que pareça estar fora do seu controle e de suas mãos. Quantas vezes você viu alguém em uma situação negativa e debilitada de vida e perguntou a essa pessoa, como estão as coisas? E ela respondeu, estão como Deus quer. Se você estiver alerta, perceberá que sutilmente ela está tirando de si a responsabilidade pelos seus resultados negativos e culpando e responsabilizando a Deus. Será que Deus anda trabalhando contra as pessoas? Certamente não. Quantas vezes, ou se já ou não aconteceu com você, de acontecer algo muito ruim na sua vida e você acabar responsabilizando a Deus? Ou usar falas do tipo, porque cristãos são mestres em fazer isso. Pegar um texto, tirar do contexto e tornar isso um pretexto, tá? Ah, mas não caiu uma folha da árvore sem que Deus permita. E aí você justifica os resultados ruins que você tem à permissão de Deus. E isso é um problema. Por quê? Se absolutamente tudo que acontece com você é vontade de Deus, e vai acontecer independente de qualquer coisa, qual é o nosso papel nisso tudo? Por que deveríamos tomar decisões acertadas?
Por que a gente deveria fazer o que é certo e não fazer o que é errado? Se no final, porque aí as pessoas falam assim, você vai ver, no final tudo dá certo. Não, gente, nem pra todo mundo no final dá certo. Se você tomar decisões erradas, vai dar errado. Simples assim. Feliz ou triste essa colocação? É assim que é. Porque se for dessa forma, nós não teríamos um Deus justo. Nosso Deus é muito justo, né? Todo resultado que você tem é fruto de um comportamento que foi gerado por uma tomada de decisão. Se você toma decisões erradas, seus comportamentos serão inadequados, então seus resultados também serão ruins. Então eu acredito que Deus ele tem realmente o domínio e o poder sobre todas as coisas, mas ele nos deu livre-arbítrio, então escolhas que fazemos trazem resultados, eles podem ser positivos ou eles podem ser negativos. Como diz a Bíblia, porém, de Deus não se zomba, o que tem semeado isso o colherás. Essas pessoas não percebem que seus comportamentos, pensamentos e sentimentos estão criando a vida delas e normalmente buscam explicações externas para explicar suas desventuras e seus azares. Por isso, responsabilize-se pelas suas atitudes, porque elas trarão consequências. Responsabilize-se pelas suas escolhas, pois elas determinarão seus caminhos e esses determinarão o seu destino. Responsabilize-se pelos seus pensamentos e sentimentos, pois bons sentimentos e bons pensamentos estruturam nossas crenças e realizações. A autorresponsabilidade é a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado, sendo assim, é o único que também pode mudá-lo. Aí ele propõe um exercício. Se você tiver com papel e caneta, bora lá executar. O exercício 1. Reescreva com as próprias palavras e trazendo para a primeira pessoa as suas definições de autorresponsabilidade que aparecem em destaque nesse capítulo. Eu sou autorresponsável, logo sou o único que posso me alimentar bem para ter uma saúde adequada, posso fazer exercício para melhorar o meu corpo, minha saúde e minha mente, posso pensar antes de falar para que eu não feche portas e essas portas não impeçam que eu tenha bons resultados. Então, vai escrevendo todas as coisas pelas quais você é autorresponsável. Sou autorresponsável em responder ao meu cônjuge da maneira adequada para que isso não se torne uma confusão. Sou autorresponsável pelas brigas que temos e a forma como eu conduzo isso determina se o nosso relacionamento vai ser bom ou ruim. E assim por diante. Sou autorresponsável pelos resultados financeiros que tenho, porque eles dependem única e exclusivamente do meu trabalho, das escolhas que eu faço, e assim por diante. Vai colocando tudo pelo qual você é autorresponsável. Defina isso na sua vida. Pensando dessa maneira, sendo e se comportando como o autor de sua história, você poderá se colocar em qualquer outro lugar. Poderá escrever e reescrever seus caminhos e suas escolhas. A autorresponsabilidade retrata o fato de que você tem se colocado onde quer que esteja, de forma consciente ou inconsciente. A atitude de autorresponsabilidade o empodera e o capacita a mudar o que deve ser mudado para continuar e avançar na direção de seus objetivos conscientes e de um equilíbrio de vida. É importante você saber que todas as nossas mudanças intencionais e as conquistas planejadas se iniciam após assimilar e passar a viver de acordo com o conceito de autorresponsabilidade. Como tudo na vida, acreditar ou não em qualquer coisa é uma questão de escolha. Acreditar que você é o único responsável pela vida que tem, levado que você constrói, as circunstâncias e os acontecimentos de sua vida também é uma questão de escolha. Da mesma forma, também é uma escolha acreditar que as coisas vão acontecendo de maneira completamente aleatória e imprevisível, que somos vítimas ou prisioneiros dos nossos destinos e que vamos apenas reagindo ao mundo e aos acontecimentos. Eu, particularmente, prefiro acreditar que criamos nossas experiências por palavras, comportamentos e ou pensamentos, e que tudo que o comunicamos, pensamos e sentimos gera resultado e objetivos palpáveis na nossa vida. Se a gente parar para pensar, a maioria dos problemas que a gente tem foi causado por nós mesmos. Se a gente tivesse tomado decisões mais acertadas, grande parte dos problemas que a gente vive hoje
a gente não teria. Pessoas de sucesso sabem utilizar não apenas sua estrutura mental para colher resultados, como também sua linguagem corporal, como defende a psicóloga e pesquisadora de Harvard, Amy Cuddy. Quando os resultados são ruins, essas pessoas aprendem com eles e responsavelmente optam por uma estrutura mental correta. Passam a falar e a pensar de modo diferente e a se comportar também de forma diferente. Olhando para o teu contexto de vida e tudo que você viveu no ano de 2024, se você pudesse mudar uma coisa que dependeu de você, o que você teria feito de diferente? Escreve aqui. Se você pudesse mudar uma coisa, o que você teria feito diferente? Ah, Cíntia, eu teria dado mais atenção aos meus filhos, eu teria me empenhado mais na parte do marketing na minha empresa, eu teria sido mais gentil com os meus clientes, eu teria me preocupado mais com o pós-venda da minha empresa, eu teria me dedicado mais para treinar tecnicamente, né? Eu vi que entrou um profissional da área da beleza e eu lembro que quando eu dava aula de maquiagem, vinham alguns profissionais e falavam assim, Cíntia, eu não me sinto bom tecnicamente. Eu vejo o trabalho de outros profissionais e parece tão limpo, tão impecável, com um acabamento tão refinado. E aí eu perguntava, para quem não sabe, normalmente profissionais da área da beleza folgam na segunda-feira. E eu perguntava, o que você faz na segunda-feira? Eu descanso, eu saio, eu vou fazer as coisas e tal. Se o desejo master do teu ano é você ter um acabamento mais refinado, ter uma técnica mais polida, o que você deveria estar fazendo na segunda? Treinando. Ninguém treina em cliente. Em cliente você executa. Você treina em modelo, é assim que você fica bom. Você fica bom naquilo que você faz repetidamente, que você faz muitas vezes. Eu estava assistindo uma aula da faculdade e eu não vou saber contar a história exata, certinha, até porque ela não concluiu. Mas eles fizeram um estudo há muitos anos atrás, é uma história real de um paciente real, e que ele tinha quadros de epilepsia. E ele não tinha vida mais, porque ele tinha, às vezes, 70 episódios de epilepsia no dia. Então, ele não conseguia viver sozinho, ele não conseguia sair na rua, ele não conseguia dirigir. Então, um médico neurologista resolveu oferecer para ele a possibilidade de tirar uma área específica, de tirar o hipotálamo dele, de retirar essa área. Sendo assim, a probabilidade dele convulsionar, dele ter episódios de epilepsia diminuiriam. Porém, é uma cirurgia que nunca tinha sido feita antes, se ele queria testar, se ele queria tentar. E fizeram essa cirurgia, retiraram essa região lá. E ele ficou ótimo. De fato, ele não tinha mais episódios de epilepsia, porém, eles perceberam que ele perdeu a capacidade de gerar novas memórias. Ele lembrava tudo que tinha acontecido da cirurgia para trás, mas do dia da cirurgia para frente ele não conseguia reter, porque a área que foi retirada do cérebro é uma das partes envolvidas na construção de novas memórias. Só que eles foram fazendo outros testes e eles passaram um exercício para ele fazer diariamente, que era olhar através de um equipamento que eles tinham, que tinha um espelho que refletia na frente, e redesenhar do lado de cá seguindo o espelho. Gente, é muito difícil fazer isso. No primeiro dia ele teve muita dificuldade, o que era incrível, ele chegava e todos os dias ele se apresentava para a equipe como se fosse a primeira vez que ele estivesse vendo. Ou seja, para ele, aquele exercício que ele estava fazendo era a primeira vez. Só que, incrivelmente, depois de algumas semanas, ele conseguia fazer o desenho com muita facilidade. Ou seja, mesmo não tendo áreas específicas para armazenar essas memórias novas no cérebro, esse mecanismo de movimento ficou registrado. E eles conseguiram provar que quanto mais você executa uma tarefa, mais ela vai sendo automatizada e com maior perfeição você vai fazendo. Então, se nesse ano você percebe que o que você deveria ter executado
era se tornar melhor tecnicamente em algo, era se tornar melhor tecnicamente em algo, era ter desenvolvido algumas habilidades específicas para o seu trabalho. Se você tivesse feito da forma como deveria lá no início do ano, você estava terminando o ano de 2025 infinitamente melhor do que você está agora. Eu tenho um programa de aceleração para terapeutas, psicólogos, para ensiná-los como construir autoridade em uma área específica. E uma das tarefas que eu passei para eles foi justamente fazer isso que eu estou fazendo agora, que é fazer leitura comentada em lives, porque eles têm muita dificuldade de aparecer nas redes sociais e vamos combinar que não há possibilidade de você vender o seu trabalho hoje em dia sem ofertá-lo. Vende mais quem aparece mais. Isso é fato. Meu bem, você consegue fechar a porta pra mamãe? Fecha pra mamãe? Thank you. Obrigada, tá? Essa é a realidade. Às vezes você tem um trabalho incrível, fantástico, mas que tá escondido, ninguém sabe que você faz, que você é tão bom porque você não oferta. Cíntia, mas eu sou muito ruim nas redes sociais. Alguém se sente muito ruim nas redes sociais? Cíntia, eu sou muito ruim. Você vai ser muito ruim na primeira vez, menos ruim na segunda, um pouco menos na terceira. E lá na 15ª, você já tá ficando PhD no assunto, você já tá ficando ótimo. Então o segredo é fazer, fazer, fazer e fazer. Vamos lá? Quando os resultados são ruins, essas pessoas aprendem com eles e responsavelmente optam por uma estrutura mental correta. Passam a falar e a pensar de modo diferente e a se comportar também de forma diferente. Após uma derrota, pessoas de grandes conquistas não culpam as circunstâncias, as outras pessoas ou o destino. Elas assumem a responsabilidade pelos fatos e se perguntam: o que eu devo fazer de modo diferente para que da próxima vez os resultados sejam melhores? Uma das áreas de atuação da nossa empresa é a de recolocação profissional. É incrível como entre as pessoas que buscam se recolocar no mercado de trabalho, a maioria absoluta tira de si toda a responsabilidade pelo seu desemprego. As desculpas travestidas de explicações são sempre as mesmas. Hoje foi minha primeira live do livro, morrendo de medo, mas fui com medo mesmo. É isso aí. Você tinha a sua dificuldade de aparecer, você vai ver que vai começar a ficar mais leve. Minha mãe tinha também, minha mãe tá arrebentando. Minha mãe tá fazendo lives diárias, todos os dias, às 6 horas da manhã. Pois vai lá, Sandra Zanoni. As desculpas travestidas de explicações são sempre as mesmas. Houve um corte na empresa e eu tive o azar de fazer parte dele. Você sabe como é, eu tinha apenas 6 meses de empresa. O meu superior se sentiu ameaçado pelo meu desempenho e me perseguiu. A crise está grande e houve redução no quadro, você sabe, né? Eles me prometeram uma coisa e quando eu cheguei lá era tudo diferente, aí fiquei desmotivado. Na verdade, fui demitido, mas já queria mesmo pedir demissão. A pergunta que eu te faço é a seguinte: se o teu trabalho é tão bom a ponto de ser indispensável para o sucesso da empresa, por qual motivo, mesmo sendo mais jovem na empresa, eles mandariam você embora? Então fica quem oferece mais resultado. Simples assim. E essas desculpinhas que a gente vai dando só para massagear o nosso ego e encobrir a nossa falta de competência, não permite que a gente cresça. Poucos são os que reconhecem seus erros, demonstrando maturidade e possibilidade de aprendizado. Essas pessoas se comportam assim: não trabalhei bem, não dei o meu melhor e fui demitido. Contudo, hoje reconheço onde errei. Afirmo que não vou mais cometer essa falha e por isso quero muito essa oportunidade para. Não tive humildade suficiente para receber ordens do meu superior e o relacionamento entre nós foi se deteriorando até que fui desligado. O aprendizado, porém, foi grande e estou pronto para recomeçar da maneira correta. Houve um corte por causa da crise e por não estar batendo minhas metas eu fui demitido. A partir de agora estou disposto a fazer tudo de modo diferente, alcançar minhas metas e ser motivo de orgulho para as pessoas que me amam. Quando entrei nessa empresa eu estava buscando um emprego com hora de entrar e sair e que não precisasse de muito empenho. Quando eu cheguei lá, porém, era uma loucura, um trabalho intenso para onde
eu olhava, existiam metas e resultados, eu não quis entrar nesse barco. Minhas prioridades eram outras e meu ritmo também não era aquele. Então fui demitido e estou buscando agora algo mais parecido com os meus objetivos. Percebe que na segunda vez são pessoas que admitem suas falhas? E aqui eu quero compartilhar com vocês um mau resultado meu. Primeiro você precisa entender que um mau resultado não te faz uma má pessoa ou um mau profissional. Você é o conjunto de coisas que você faz diariamente ou muitas vezes. Eu sou muito boa apresentando, tenho consciência disso. Eu sou muito boa no que eu faço, também tenho consciência disso. Fui convidada para apresentar o meu trabalho a uma empresa para que possivelmente eu pudesse fechar ali um conjunto de mentorias alto padrão, high ticket. E preparei a minha apresentação e estava incrível e fui lá e fiz uma bela apresentação quando no meio da apresentação uma pessoa muito inconveniente fez o questionamento de algo que eu não poderia falar. E ela sabia que eu não poderia falar sobre aquilo porque era referente a uma outra pessoa que era da empresa. Porém, o fato de não estar preparada adequadamente para as possíveis perguntas inconvenientes que surgiriam fez com que eu perdesse completamente rebolado. Gente, eu saí do eixo e dali pra frente a minha apresentação foi péssima. Foi péssima. E hoje eu vejo claramente que foi, e não por culpa de ninguém ou porque ela era inconveniente. Não, eu não estava preparada para aquilo. Eu tinha que estar preparada para responder aquele tipo de pergunta. E por não ter esse preparo, é óbvio que a apresentação não foi boa e é óbvio que eu não fechei nenhuma mentoria naquele dia. Eu saí daquela apresentação com uma sensação de fracasso horrível. É aí a importância de você ter clareza de quem você é e do que você entrega. Quando eu encerrei a apresentação, a primeira coisa que eu fiz foi falar pro meu esposo, ele, e aí, como foi? Eu falei, foi péssimo. Foi a primeira vez que ele me ouviu falando assim. Ele, como assim? Eu expliquei o que tinha acontecido. Ele, mas também ela não podia ter feito esse tipo de pergunta. Meu Deus, que falta de ética. Eu falei, não. O problema não é dela, porque eu só tenho controle sobre o que eu faço. Eu tinha que estar preparada para responder adequadamente a pergunta que ela fez de forma ética. Eu não estava preparada para isso, então a responsabilidade ela é 100% minha e perdi ali a possibilidade de fazer 6 dígitos em uma única reunião. Pergunta que eu te faço. É culpa minha? É culpa da moça? É culpa de ninguém, mas é total responsabilidade minha estar preparada para lidar com uma situação dessa. Então, só que um mau resultado não te torna um mau profissional. Esse foi o mau resultado de uma reunião que não saiu como deveria. Isso me torna uma profissional? Não. Me torna alguém que teve um resultado ruim e a partir desse momento eu comecei a preparar as minhas apresentações de forma diferente. E isso me possibilitou fazer outros ganhos. Estar preparada para questionamentos inadequados que surgem nas minhas reuniões. Então, serviu de aprendizado. Mas meu bolso sentiu. Foi péssimo. E aí, você já teve algum mau resultado também? Que você ficou frustrado, chateado, agoniado? Eu tive isso também na época da maquiagem, de fazer uma técnica e não sair como eu gostaria, de não ficar tão bom quanto eu gostasse. E a vida é assim. Retirei, fiz de novo, fui sincera com o cliente, falei, olha, não gostei do resultado, você me permite, eu vou ser muito rápida, mas eu vou refazer. Não vou deixar você sair aqui dessa forma. Mas eu gostei, ficou bom. Eu falei, não. O acabamento não ficou como eu gostaria e eu vou refazer. E talvez por isso eu tenha me consolidado tanto dentro da área da maquiagem. O fato é que enquanto as pessoas não reconhecem que foram demitidas por suas falhas, em algum momento elas estarão repetindo os mesmos acontecimentos na vida delas. E com o tempo estarão se perguntando se fizeram algo contra elas, se é karma ou se é Deus que não as ama. A incapacidade de viver de forma autorresponsável nos faz reviver as mesmas circunstâncias de dor ao longo da vida. É muito comum a gente ver pessoas, por exemplo, eu vi que Marina Betti entrou aqui na live. Marina, ela tá topo do topo naquela empresa, como que é o nome? doTERRA, né? Que tem as essências e tal. E eu já atendi algumas meninas que trabalham
na Terra e depois vieram reclamar pra mim. Cíntia, mas por que não dá pra ganhar dinheiro? Cíntia, porque é muita ilusão, não sei o que. Posso te falar uma coisa? Se alguém consegue ganhar dinheiro nessa área e você não, o que tá faltando talvez seja você fazer o que essas pessoas estão fazendo. Porque todo resultado é fruto de um comportamento. Qual é o comportamento que essas pessoas estão tendo e tá trazendo resultado? E quais são os comportamentos que você tá tendo que não te traz resultado? É só você analisar isso. Então, Cíntia, mas não dá pra ganhar dinheiro com terapia. Dá, gente, eu ganho. Eu ganho, sou muito bem sucedida. Existe algo que eu estou fazendo que talvez você não esteja fazendo. E muitas vezes o nosso orgulho, a nossa soberba não nos permite enxergar dessa forma. Mas é porque ela é famosa no Instagram. Gente, eu tenho amigas que têm 3 mil seguidores no Instagram e cobram R$600 uma sessão de terapia. Mais do que médico, do que alguns médicos estão cobrando uma consulta. Se ela tá ganhando isso e você que é profissional da área da saúde mental não tá ganhando, talvez tenha alguma coisa que ela tá fazendo e você não esteja fazendo. Muitas vezes a gente não consegue respeitar o processo e fazer o que precisa ser feito nesse período para ter os resultados que a gente quer. A gente quer, tudo miojo, né? 3 minutos e tudo pronto. E aí não dá mesmo. Se você não acredita que tem livre-arbítrio para criar e escrever sua história presente e futura de vida, se você não acredita que está criando o seu mundo e a cada pensamento e a cada decisão que toma, se você ainda acha que seus sucessos e fracassos independem de você, isso tudo demonstra que você está à deriva no mar das circunstâncias e vivendo perigosamente à mercê dos outros e do mundo. Para você que acredita que a vida é uma sucessão de acasos, resta uma pergunta. Quem que está direcionando sua vida, então? Quem é o responsável pelos frutos que você tem colhido? Certamente, alguém está no controle. E se é Deus que está no controle da sua vida, lembre-se de que desde o início, o Éden, ele deu o livre-arbítrio para o ser humano. Você é do tipo de pessoa com quem as circunstâncias e os fatos vão simplesmente acontecendo e você vai vivendo não como protagonista, e sim como coadjuvante? Uma marionete que depois, sem pedirem licença, é convidada a rir ou a chorar? Os compositores Bernardo Vilhena e Lobão criaram uma música que dizia mais ou menos assim: vida louca vida, vida breve. Já que eu não posso te levar, quero que você me leve. A pergunta é, levar para onde? Para uma vida bandida, como diz o compositor mais à frente, ou para uma felicidade, ou para a felicidade? Ser autorresponsável é ter certeza absoluta, a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Consequentemente, é o único que pode mudá-la e direcioná-la. Pensar dessa maneira é uma das melhores formas de avaliar e desenvolver seu nível de maturidade emocional e, como consequência, aumentar exponencialmente sua capacidade de realização. Essa semana, esses dias, aconteceu há alguns meses e eu comecei a prestar atenção essa semana. A Lavínia foi lá e fez algo errado na casa e eu falei, filha, quem que sujou isso aqui? Não sei, mamãe. Era óbvio que era ela. Como assim não sei, mamãe? Ela falou, não foi eu, foi outra criança. Eu falei, foi outra criança. Não tem nenhuma outra criança circulando pela minha casa. Mas, para se livrar da culpa do que ela fez de errado, ela jogou a culpa em outra pessoa. Só que isso é uma atitude de criança, é uma atitude infantil. Será que você não está sendo criança também? Jogando nas costas do outro a responsabilidade dos resultados ruins que você tem? Cíntia, mas é que você não sabe. Eu tô acima do peso porque minha família não me ajuda. Eu começo a fazer dieta, eles começam a trazer coisas gostosas pra dentro de casa. Eles começam a comer lanche na minha frente. Vitimista. Tá colocando a responsabilidade do seu sobrepeso nos outros. Cíntia, mas é porque eu passei por muitos problemas e aí eu foquei comecei a comer as minhas emoções. Tudo bem, mas a responsabilidade é só sua. Foi você que decidiu comer as suas emoções. Cíntia, mas é porque você não sabe. Eu tinha uma amiga que só falava mal de mim pro meu patrão, aí ele foi lá, eu fui injustiçada, ela me mandou embora. Será que você não tinha que ter uma comunicação mais próxima com o seu patrão
para conseguir resolver isso antes de você ser mandado embora? Será que se o seu trabalho fosse indispensável naquela empresa, seu patrão ia chegar em você e falar assim, olha, estão falando isso e isso de você, será que é verdade? Porque se você é indispensável na empresa, ele não ia te dispensar simplesmente por conta de um boato. Não é verdade? Então a pergunta que eu te faço, como você está se colocando na sua vida em relação aos resultados que você tem? O psicólogo e pesquisador Daniel Goleman, no livro O Poder da Inteligência Emocional, afirma que os outros dois autores do livro dizem que 2% das pessoas são as que de fato produzem mudanças. 2%. 13% veem as mudanças acontecer e às vezes até apoiam e auxiliam as outras. As outras, né, que estão lá dentro dos 2%. E que 85% da massa mundial não percebe o que está acontecendo e simplesmente vai seguindo o grande rebanho na direção que lhe é impingida. Então vamos lá. 2% são as pessoas que geram de fato uma transformação. 13% às vezes dá um tapinha nas costas e fala para essa galera, realmente, vocês estão certo, é isso aí. Só que 85% são as pessoas que nem percebem isso, que simplesmente vai com a manada, vai simplesmente seguindo o fluxo e não sabe nem para onde a vida tá indo. Esses percentuais não se referem à classe social, cultural ou econômica, pois existem muitas pessoas ricas, assim como muitas pessoas pobres, fazendo parte dos 85%. Também encontramos pessoas que vêm da base da pirâmide social fazendo parte dos 2%, e é formidável vê-las mudando o mundo com suas ideias, seu trabalho e sua visão. A minha pergunta é, onde você está colocando a sua vida? Nos 2%, nos 13% ou nos 85%? Seja muito honesta. Olhando para a sua vida hoje, a forma como você se comporta. Você está nos 2%, você está nos 13% ou você está nos 85%? Se você faz parte dos 2% que produzem mudanças, você é um grande líder. Tem pessoas ao seu redor que o seguem, suas palavras e ações fazem diferença na vida de inúmeras pessoas. Você é reconhecido e admirado por aqueles que o rodeiam. Se você faz parte dos 13% que percebem e até apoiam as mudanças, você tem um líder ou segue uma ideia de valor e repassa. De alguma maneira, mesmo sem muito empenho, sem se expor, você contribui para um mundo melhor. As pessoas que fazem parte dos 85% são manipuladas e conduzidas pelo sistema. Vivem o prazer imediato, possuem uma visão de mundo estreita e curta, seu horizonte de visão futura não passa da farra de sexta-feira e do sábado. Essas pessoas não enxergam as mudanças que estão acontecendo ao seu redor, porque na verdade também não se reconhecem, não sabem ao certo quem são, muito menos quão grande é o valor que sua essência divina possui. Agora mais um exercício proposto. Escreva a seguir uma visão extraordinária da sua vida. Escreva sobre a vida que você sempre sonhou, sem limite para sonhar. Defina o que você gostaria de ser, fazer e ter. Descreva seus sonhos mais fantásticos, sem crítica ou julgamento do que é possível ou impossível. Apenas relate a sua visão de uma vida extraordinária. E aqui entra um grande problema. A maioria das pessoas, quando chega aqui, elas têm uma dificuldade absurda de fazer esse exercício, principalmente porque elas falam, mas é bobeira. A pessoa está tendo uma vida de merda, com perdão da palavra. E aí você propõe um exercício para ela simplesmente escrever a vida que ela sonha, a vida extraordinária, sem pensar se ela tem capacidade para aquilo ou não, só escrever. E nem escrever a pessoa dá conta. Fala para mim como há possibilidade de uma pessoa como essa
ter uma transformação de vida. As pessoas que eu mais vi não tendo o resultado que poderiam em processos de mentoria em grupo, por exemplo, são as pessoas orgulhosas e soberbas que você propunha um exercício, ela falava que, para mim não dá, que bobeira isso, simples demais. E as pessoas que, mesmo estando em patamares altos, elas sentavam e falavam, eu vou fazer. Acabavam descobrindo coisas incríveis, fantásticas, que elas poderiam fazer para ter resultados ainda melhores. Então, uma dica que eu dou, se você não está crescendo, presta atenção se não há muito orgulho entranhado no teu coração. Olhando para e eu tô falando isso por experiência própria, olhando para coisas e pessoas como se aquilo fosse básico demais, sem graça demais, simples demais. Não, eu esperava algo megalomaniacamente grande, fantástico para eu executar e conseguir os resultados que eu tenho. Paguei um curso e mandavam eu ficar escrevendo alguma coisa, paguei um processo de mentoria. Vou trazer para vocês aqui uma moça, é a Daiane o nome dela. E ela fez algumas mentorias comigo, ela faz parte da formação de neuro. Pensa numa menina empenhada e esforçada. E ela colocou no planejamento dela, se não me engano, que ela queria comprar um órgão. Sabe órgão de tocar, tipo teclado? E depois ela escreveu um livro coletivo junto com as minhas meninas e lá ela também colocou que era um dos sonhos dela. Gente, pasmem. Hoje custa acho que 7, 8 mil reais um órgão desse novo. Ela estava trabalhando, o marido dela tem um depósito de material de construção, ela estava trabalhando, de repente para alguém e pergunta quem é Daiane, ela fala que é ela e desce um órgão enorme, lindo, com um certificado de uma mulher que leu a história dela nesse livro e se sentiu tocada sabendo que aquele era um sonho, um desejo dela e decidiu presenteá-la. Fala pra mim se vale ou não vale a pena ter uma visão clara do que você quer. Na Bíblia fala, eu que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você nem sabe qual fim que você quer. Deus quer trabalhar a seu favor, mas você nem sabe o que você quer. Como executar, como fazer um gerenciamento do teu dia, das tuas horas, como fazer seu dia ser mais produtivo se você nem sabe onde você quer chegar. E aí eu vejo um monte de gente falando que é executor e fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e na verdade não passa de um fazedor, que faz tudo o que aparece, abraça todas as demandas, mas não trabalha naquilo que precisa. Eu sempre falo para vocês, ser um executor é fazer o que precisa ser feito para viver o que você foi feito para viver, apesar de. E quando você toma consciência disso, você para de fazer todas as coisas e passa a fazer só aquilo que de fato importa para que você viva a vida que você foi feito para viver. Mas eu tenho certeza, sem medo de errar, que se eu perguntar para a maioria das pessoas que estão aqui, escreva aqui o que você foi feito de fato para viver, a pessoa não vai saber. E aí você dificulta o trabalho, né? O de Deus, porque Deus ele quer te dar, ele quer te entregar. Mas eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se você não deseja, você não recebe. Se você não tem clareza do que você quer, você não recebe. E aí se torna aquela pessoa que começa 10 projetos, não conclui nenhum, começa a ler 10 livros, não termina nenhum, compra 10 cursos, mas não consegue finalizar nenhum, porque no meio todos parecem não fazer mais sentido para você e de fato não faz. O problema das pessoas que começam e não terminam é porque elas começam coisas que elas não têm clareza se faz sentido para elas ou não. Vamos lá? Agora, compare a visão de vida extraordinária que você acabou de descrever com a vida que você tem levado. Aquela que escreveu no capítulo anterior. Esteja certo de que as circunstâncias são criadas por você e dessa forma só você pode mudá-las. Entretanto, para mudar as circunstâncias, antes será necessária forte decisão de romper com o passado, como também a persistência e a perseverança para manter a mesma visão e o comportamento de vitória independente das condições externas.
Foi isso que fez Nelson Mandela, que passou 27 anos na prisão, muitos deles na solitária. Enquanto vários de seus colegas de cela se lamentavam, colocavam-se como vítimas do apartheid e dos colonizadores brancos, Nelson Mandela se colocava como autor de sua história. Ele responsabilizava a minoria branca pelo fato de estar preso, entretanto ele se considerava o único responsável pelos seus sentimentos, seus pensamentos e suas atitudes na prisão e também pelo que faria quando saísse de lá. Enquanto ele via seus amigos de cela e prisão sucumbirem, ele estava se preparando para ser o primeiro presidente negro da África do Sul. Estudou administração pública, aprofundou-se em direito internacional e direito penal e em muitas outras matérias importantes para o seu futuro. E tudo isso aconteceu enquanto ele estava encarcerado. Às vezes você se sente preso na sua vida, mas o tempo que você está preso deveria e poderia ser um momento de construção para o momento que você vai sair daí. Quando seus colegas e até os guardas o viam com tanto bom humor e tanta felicidade, alguns diziam: Mandela, acorda, você está na prisão e daqui você só vai para o seu funeral. Outros, querendo entender tanta determinação e felicidade, questionavam: como que você faz para estar sempre tão bem, tão feliz? Ao que ele respondia: meu corpo eles podem ter prendido, mas minha mente, sentimentos e pensamentos, sou eu que o controlo. E ele continuava: posso responsabilizá-los pelas suas atitudes, porém eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Uau! Que tal você trazer para a sua vida esse poderoso conceito presente na vida das pessoas de grandes realizações? Quando os acontecimentos não geram os resultados que esperamos, quando a nossa vida não está como gostaríamos, temos basicamente duas opções. A primeira é assumir a responsabilidade pelos resultados, aprender com eles e mudar. A outra é achar um culpado e, de uma forma ou de outra, sempre se eximir da autorresponsabilidade. Colocar nos outros ou as circunstâncias a responsabilidade pelo que acontece na própria vida. Tenho treinado, acompanhado e feito coaching com centenas de executivos e gestores. Percebo cada vez mais a diferença entre os prósperos e os limitados. Os fazedores de dinheiro e os batedores de ponto. Os limitados normalmente pensam muito, refletem sobretudo no que não vai dar certo e dessa maneira se tornam peritos em justificar suas falhas e explicar por que as coisas não deram certo como eles haviam calculado. Em geral, são pessoas de grandes ideias, porém de pouca realização. Esse tipo de profissional costuma ajudar os colegas, dar ideias e mostrar onde eles estão errando e o que precisam para ter êxito. E por incrível que pareça, eles costumam estar certos. Suas ideias são boas e suas análises são coerentes. No entanto, são apenas ideias. E o mais crítico, suas ideias geralmente só servem para os outros. Para eles, resta a justificativa e explicação do porquê suas ações e seus planos e até seu imobilismo não produziu resultados valorosos. Uma grande ideia oriunda de profunda reflexão sem uma ação para colocá-la em prática é o mesmo que frustração. Por outro lado, as pessoas que realizam geram boas ideias. Talvez não sejam as melhores ideias, talvez nem sejam suas, mas são capazes de pô-las em prática e de fazer acontecer. E se não obtiverem os resultados esperados, não reclamam, muito menos se justificam. Pessoas de sucesso simplesmente assumem que estão onde se puseram e com humildade e sabedoria buscam aprender com seus erros, para que da próxima vez possam obter resultados melhores. Lembre-se de que as pessoas de sucesso não costumam desistir de seus sonhos, elas aprendem com seus erros e perseveram, persistem focadas em seus objetivos, mas da próxima vez fazendo diferente, comportando-se de modo diferente, agindo, pensando e sentindo de maneira diferente. Estudos da cientista Jill Bolte Taylor, autora do livro A Cientista que Curou Seu Próprio Cérebro, mostram que o hemisfério esquerdo é o lado do cérebro responsável pela lógica, pela memória, pela sistematização e reflexão. Aqui eu não vou nem me ater, porque como neurocientista não dá para concordar 100% com essa fala, tá? Mas a gente não tá falando especificamente de neurociência, esse não é um livro de neurociências, mas essa fala aqui não tá 100% correta, não dessa maneira, tá?
É aí que reside toda a nossa capacidade de elaborar ideias e também é aí que residem nossas habilidades de planejar, criar e compreender. É onde estão o tão falado quociente de inteligência, ou seja, o nosso QI. O hemisfério esquerdo é o lado matemático, classificador exato, linear, analítico, estrategista, prático e realista, além de ser o responsável pela linguagem. Já o lado direito do cérebro é o responsável pelas emoções, pelos sentimentos, pelos pensamentos involuntários, pela inconsciência, pela intuição e pelas crenças. Lembrando que, de acordo com a neurociência, não é exatamente assim, tá? É o lado responsável pela nossa capacidade de realização. É onde reside o atualmente famoso QI. QE, que é o quociente emocional e inteligência emocional. Assunto tão abordado hoje em dia pelo famoso psicólogo Daniel Goleman e muitos outros cientistas e pesquisadores pelo mundo. O hemisfério direito é o lado criativo que envolve a arte e a poesia. É o lado que sente paixão, saudade e tristeza, além de ser o responsável pela imaginação. Próspero e vitorioso é o ser humano que consegue integrar essas duas áreas do cérebro, ter grandes ideias e conseguir agir para colocá-las em prática. Entretanto, se eu tivesse de escolher entre ter grandes ideias e reflexões ou ser realizador, eu elegeria o hemisfério direito e a capacidade de realização, mesmo que fosse um realizador de ideias medíocres. Se você tiver que escolher entre uma ideia fantástica, um planejamento incrível, detalhado, completo, dentro de uma gaveta, e uma execução bem tosca, fique com a execução tosca. Porque esse planejamento fantástico dentro da gaveta, ele não serve para nada. Agora, uma execução tosca, medíocre, ela sempre pode ser melhorada. É muito melhor realizar ideias medíocres do que ter grandes e espetaculares ideias e não pô-las em prática. Tenho visto pessoas prosperar muito colocando ideias velhas e batidas em prática, ou mesmo colocando em prática ideias abandonadas pelos seus criadores. Certa vez ministrei uma palestra sobre excelência pedagógica para 200 professores de uma organização educacional de nível superior, quando uma professora de administração, aparentemente muito capacitada do ponto de vista intelectual, discordou com firmeza de ser responsável por tudo que vinha vivendo e fundamentalmente discordou do conceito da autorresponsabilidade. Presta atenção nessa história que isso aqui vai dar um bug na tua cabeça. Ela protestou e disse: a vida do ser humano é determinada pelo seu conhecimento e a reflexão que se faz sobre esse conhecimento. Em seguida, ela começou a falar de Karl Marx e de outros teóricos do socialismo e do capitalismo, sobre Einstein, Newton, Rousseau e outros pensadores. E falou efusivamente que somos o que sabemos e a reflexão que fazemos sobre esses conhecimentos. De certo modo, ela estava certa, ou melhor, ela estava 50% certa. Realmente, a reflexão é muito importante. Como já disse, porém, sem a capacidade de executar e realizar seus planos e minhas ideias, só me restará a frustração. Num contexto macro, são de vital importância esses pensadores e suas teorias. No entanto, num contexto pessoal e prático, nenhuma teoria vale absolutamente nada se ficarmos atados e imobilizados por reflexões e pensamentos. Em especial, se essas teorias intelectuais reforçam que somos meros espectadores e que não podemos mudar ou reescrever nossa história, depois de ela ter se pronunciado com tanta fúria, sentiu-se acusada. Apresentei a todos o que Albert Einstein pensava sobre o assunto. Vamos lá? Penso 99 vezes e nada descubro. Penso de pensar, mergulho no silêncio e a verdade me é revelada. Precisamos tomar cuidado para não fazer de nosso intelecto nosso Deus. Ele tem músculos poderosos, mas não tem nenhuma personalidade. Realidade é meramente uma ilusão, embora bastante persistente. A imaginação é mais importante do que o conhecimento. Uma pessoa só começa a viver quando consegue viver fora de si mesma. Após deparar-se com essas ideias de Einstein, a professora que havia me contestado pensou, fez uma série de diálogos internos e ansiosamente pediu que eu continuasse. Depois ela me confidenciou, talvez a solução dos meus problemas existenciais esteja por aí.
Quando essa professora falou de sua discordância, a outra tentou puxar aplausos junto aos outros participantes, indo contra o conceito de autorresponsabilidade. Afinal, gente, é muito mais fácil, né? Culpar o governo, culpar o Estado, culpar o teu marido, os teus pais, o teu patrão, as pessoas sempre vai ser mais fácil do que saber que os resultados que você tem é fruto das escolhas que você fez. Importante dizer que essa outra professora, que também não concordava com o conceito, chegou ao auditório com uma postura totalmente reativa. Não participou de nenhuma dinâmica, sua postura e sua fisiologia corporal demonstravam total rejeição à instituição em que eu trabalhava naquele momento. Para essas duas professoras, a vida delas certamente não estava sob seu controle. As pessoas não estavam como desejavam, provavelmente continuarão assim até que elas se tornem capazes de se responsabilizar por sua vida e seu destino. Até elas pararem de achar culpados por seus insucessos e suas frustrações. Até elas pararem de se sentir vítimas da situação. Para prosperar, precisarão parar de odiar o mundo como se ele fosse o algoz da vida delas. Precisarão parar de tratar como vítimas e eliminar a atitude de autocomiseração. Como criador do método e palestrante internacional, tenho passado por todo tipo de empresa e conhecido muitos estilos profissionais. Os autorresponsáveis são otimistas e motivados independente das circunstâncias. Mesmo que não estejam sendo remunerados a contento, eles dão sempre o seu melhor. Mesmo que não sejam tão valorizados, continuam sendo produtivos e alegres. Sabe por quê? Não é sobre o ter, é sobre o ser. E você entrega o resultado porque você é bom e não porque a empresa merece. Quando alguém vem e fala assim, Cíntia, mas eu não vou ficar fazendo para enriquecer os outros, não. Eu não vou ficar toda hora fazendo muito, fazendo além, fazendo o meu melhor se a empresa não está reconhecendo o meu trabalho. E aí você prova que você não é bom, que você é medíocre, que você sempre só entrega o melhor se você é pago por isso. Então não é sobre o ser para você, é sobre o ter. Se você só entrega o seu melhor quando você é beneficiado por isso, você não é uma boa pessoa, você é um bom barganhador. Quando as circunstâncias se tornam adversas e não interessantes, eles optam por não reclamar, não criticar, muito menos culpar a empresa ou dirigentes por se sentirem como se sentem. Eles buscam em si a solução e, se não a encontram, eles simplesmente vão em busca de seus objetivos e, de maneira ética, pedem licença para fazer seu caminho e criar responsavelmente sua história. E, com certeza, uma história de sucesso. E aí talvez você fale assim, Cíntia, mas na empresa que eu trabalho, eu não sou reconhecido. Eu faço o meu melhor e ainda assim eles não reconhecem. Lembra que eu falei para vocês que todo ter mais passa pelo ser mais? E que o primeiro passo para você saber se esse peso que você está carregando é porque você está no lugar errado ou fazendo do jeito errado, e aí você vai usar o MVP, mínimo viável possível, dentro do lugar que você está, você vai fazer o possível e o impossível para ser o melhor e entregar o melhor resultado. Ninguém é substituível, mas você vai fazer tudo o que você pode para chegar muito perto disso. E se ainda assim você não for reconhecido, não for valorizado, você não está fazendo do jeito errado, você está no lugar errado. E aí o que você vai fazer é educadamente, de forma ética, pedir para se retirar daquele lugar. E se você se tornou esse ser que é muito bom, nunca vai te faltar emprego e hora ou outra você vai encontrar o melhor lugar para você trabalhar, porque você é o melhor no que você faz. Agora, quando a gente culpa os outros de não estar sendo reconhecido, por isso não está tendo um bom resultado, isso só prova que você de fato é medíocre e que não faz o seu melhor e não consegue identificar que talvez esteja no lugar errado porque você simplesmente está indo com a manada e você não assumiu a direção da sua vida como autor. Deu para entender? E eu sei que é doloroso assumir isso, mas é uma realidade. Cíntia, mas é porque eu tive que fazer uma faculdade que eu não gostava, porque era que dava para pagar. Por que não arrumou um segundo emprego, então, para fazer o que você queria? Ou então, por que não foi trabalhar para depois fazer? Sabe por quê? Porque você não tem clareza de onde você quer chegar. Você não tem clareza de qual é o lugar que é para você estar inserido. Então, toda ideia que aparece e que é uma boa ideia, você toma para você. Mas presta atenção no que eu vou falar.
Nem toda boa ideia é uma boa ideia para você. Às vezes vão surgir projetos incríveis, mas que para te colocar naquele lugar que você espera, ele não faz sentido. E quando você assume ele para sua vida, a única coisa que você consegue é carregar um peso para você. Porque quando você está ou no lugar errado ou fazendo do jeito errado, começa a ser pesado. Doloroso, né? E isso só prova, mais uma vez, sobre o poder da autorresponsabilidade. Que é muito real. Que quando você acaba assumindo ideias que vão contra aquilo que de fato você quer, de forma consciente ou inconsciente, isso torna a sua vida infinitamente mais pesada. Eu não sei o que você sonha. Escreve aqui. Se dinheiro não fosse importante, o que você faria pro resto da vida? Escreve aqui embaixo que eu vou trazer para você alguns pensamentos. Se dinheiro não fosse importante, o que você faria para o resto da vida? Escreve aqui para mim, que eu vou te trazer um novo olhar sobre isso. Porque hoje, quando você olha para a sua questão sobrevivência, muitas vezes você não consegue pensar sobre o lugar que você gostaria ou deveria estar. Você acaba pensando sobre o lugar que te permite rentabilizar para que você sobreviva. Só que quando você está vivendo nesse modo sobrevivência, você não consegue fazer construção de absolutamente nada. E aí é difícil você pensar sobre o lugar que você gostaria e merece estar. E às vezes, e muitas vezes, a gente até conseguiria conciliar as duas coisas se a gente pensasse de forma mais consciente. Palestras e mentorias. Muito bom. E quando a gente olha para a vida da Elaine tinha um salão gigante, tá? Por muitos anos, por mais de 20 anos. E a Elaine fez uma transição de carreira. Hoje a Elaine ela é neuropsicoterapeuta. E o que ela está vivendo hoje torna muito mais possível ela viver essa realidade que ela quer. E é aí que a gente pensa, se onde eu sonho é estar fazendo palestras e dando mentorias, nem todos os projetos que vierem até mim eu vou aceitar, porque às vezes esses projetos que eu tô aceitando, ao invés de me aproximar disso, eles estão me afastando. Nem todos os cursos eu vou comprar, porque dependendo do curso que eu vou comprar, eu não vou conseguir usufruir para absolutamente nada, para esse lugar que eu quero chegar. Nem todo livro eu vou ler, eu vou começar a ler, porque nem todos os livros farão sentido para eu viver essa realidade que eu quero viver. Tá fazendo sentido para vocês aí agora? Quando eu tenho clareza disso, de qual é a vida que eu gostaria de viver. Se dinheiro não fosse importante, o que eu faria para o resto da vida? Fica muito mais simples você encontrar algo que dá dinheiro e que é congruente com esse lugar que você quer ficar, que você quer estar. Lembra do que eu li lá, sobre a palavra que eu li? Eu que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é esse fim que você deseja? Aonde você quer estar? Eu lembro que quando foi para eu fazer minha transição de carreira, para eu me tornar uma neuropsicoterapeuta, eu comecei a lembrar de toda a minha trajetória. Eu comecei como cabeleireira aos 12 anos de idade. Com 12 anos eu tenho o meu primeiro certificado de cabeleireira. E eu tinha uma professora chamada Cris. E eu me recordo de olhar para ela com um olhar de admiração. Ela era muito jovem, ela devia ter uns 27, 28 anos, ela já tinha uma escola. E eu ficava olhando e eu falei, mãe, eu queria ser igual a Cris. Queria fazer o que ela faz. A Cris, ela tinha uma leveza no ensinar, ela tinha uma humildade no ensinar que era surreal. E eu falei, mãe, eu gosto disso. E a minha mãe falou pra mim assim, passou alguns dias e a minha mãe falou, filha, você vai fazer exatamente o que a Cris faz. E eu tomei aquilo como verdade de forma talvez inconsciente e me tornei uma professora na área da beleza. Eu dei aula para barbeiros, eu dei aula para cabeleireiros, eu dei aula para maquiadores por muitos anos, por mais de 20 anos.
né? Eu vivi essa realidade. Mas lá atrás, qual era um dos meus maiores sonhos? Eu gostava muito de medicina. Eu queria medicina porque eu queria fazer neurocirurgia. Olha que legal. E passaram os anos, não tinha intelecto e nem dinheiro para fazer medicina na época. Eu precisava trabalhar, meu dinheiro era importante na minha estrutura familiar, né, o meu salário. E eu fui aceitando tantas coisas. Hoje eu uso todas elas, mas eu me cansei desnecessariamente. Se eu tivesse uma visão clara, eu demorei 17 anos para começar a ver o fruto do meu trabalho. Vocês têm noção do que é isso? E aí vem pessoas pra mim e falam, ai, mas eu tô cansada, eu não consigo ver resultado. Ai, porque eu não sou valorizada, eu não consigo ganhar dinheiro. 17 anos. E, gente, eu preciso viver esses 17 anos lutando? Lógico que não, dá pra ser mais rápido se você tiver clareza de onde você quer chegar. Se você tiver clareza de onde você quer chegar, você consegue pegar atalhos. Você não precisa ficar dando voltas, que foi o que eu fiz, dando voltas e voltas. Qual era o meu sonho? Meu sonho era ensinar, e eu sempre gostei da parte neurológica. E hoje eu estudo neurociências e eu ensino pessoas a se tornarem neuropsicoterapeutas. Eu nunca na minha vida vivi uma fase tão leve e que fizesse tanto sentido para mim. Hoje eu dei uma mentoria para uma empresária e foi muito legal estar aqui, a Rô que não me deixa mentir, e foi literalmente de emergência. Eu tenho só uma hora, segunda-feira é o dia que eu tiro para estudar e para colocar a minha semana em ordem, ver o que eu vou fazer, o que eu não vou, fazer agendamentos. E aí a Roberta falou, Cíntia, tem uma empresária, falou o nome da empresária, é uma empresária muito forte, faz atendimento só alto padrão, high ticket, do Mato Grosso, e ela precisa de uma sessão estratégica, mas ela quer fazer o pagamento agora, ela vai fazer agora já. E fizemos ali, ela falou, olha, eu nem vou ter uma hora completa para fazer a sessão, mas não tem problema, eu vou ter só 40 minutos, porque eu tenho que levar meu filho na apresentação. E ali, na hora que eu comecei a receber um overview ali da situação atual dela, em questão de 15 minutos eu reestruturei. Eu reestruturei todo o negócio dela e ela falou, é isso. Isso faz sentido pra mim. Isso que eu tô vivendo não é o que eu quero viver. E eu vi em questão de minutos o brilho no olhar dela por aquilo que ela fazia voltando. Às vezes você tá com a sensação de que você não gosta mais do que você faz porque você tá fazendo do jeito errado. Mas às vezes você de fato tá no lugar errado. Isso aconteceu comigo na área da beleza. Eu amava o que eu fazia e de repente aquilo já não fazia mais sentido pra mim. Foi quando eu comecei a estudar psicanálise clínica. E foi legal e tudo, mas faltava corpo ainda, faltava embasamento científico. Eu sempre fui do estudado, ter clareza, ter embasamento. Eu precisava conectar aquele conhecimento com a Bíblia, com a palavra. E quando eu descobri a neuropsicoterapia, de verdade, gente, o meu mundo mudou. E o mundo das pessoas à minha volta foi mudando também. Hoje a minha mãe é neuropsicoterapeuta. Olha isso, minha mãe fez uma transição de carreira muito bem sucedida aos 60 anos de idade. Quando eu começo a ver a vida de outras pessoas que foram impactadas por isso, aí eu começo a ver que eu tô de fato exatamente no lugar que eu deveria estar. O que eu faria se dinheiro não fosse importante? Eu ia fazer as pessoas a executar o máximo possível para que elas pudessem viver o que elas foram feitas para viver. E é isso que a neuro faz. Você já teve vontade de se tornar um terapeuta? Na verdade, quem trabalha na área da beleza já é, né? A gente faz isso com o cliente na cadeira muito mais, às vezes, do que quando ele faz um processo de terapia de verdade. E eu percebi que eu fiz isso por 20 anos. Sempre foi muito mais sobre alma do que sobre cabelo, do que sobre rosto, maquiagem. Sempre foi muito mais sobre aquele coração contrito, adoecido que sentava ali na minha cadeira. E eu percebi que eu era muito boa no que eu fazia, mas que eu não tinha técnica e eu não tinha conhecimento técnico, eu não tinha ferramentas para ajudar, assim, de forma prática aquelas pessoas. E eu falei, eu preciso disso, eu quero viver essa realidade. Eu quero que as pessoas sentem na minha frente adoecidas e fica leve quando ajudamos outra, é verdade, mãe.
E eu quero ajudar as pessoas, eu quero que as pessoas vivam essa liberdade de vida que eu tô vivendo. Quando as pessoas sabem um pouquinho da minha vida, elas falam, como que você dá conta de viver, tipo, sorrindo, ajudando a galera, passando por todos esses perrengues? Quando você tem conhecimento sobre quem você é e como você funciona, fica tão mais leve. Hoje eu sou minha própria terapeuta. Eu aplico em mim tudo aquilo que eu aprendi para usar nas pessoas. E a minha vida vai se tornando mais leve conforme eu vou ajudando. Se você já pensou, já sonhou em ser uma psicoterapeuta, uma neuropsicoterapeuta, e você achava que precisava de uma faculdade para fazer isso, eu quero convidar você a conhecer a neuropsicoterapia. A neuropsicoterapia é uma formação que é uma extensão universitária, ela é chancelada pelo MEC, ela é reconhecida pelo MEC, e assim que você se forma, você pode pedir a sua certificação na faculdade e a sua certificação na nossa indústria. A neuropsicoterapia é uma psicoterapia breve que ela é focada a fazer os pacientes a retornarem naquele lugar do trauma através de ferramentas específicas, como por exemplo o NP4, e a gente remodular tudo isso através da neuroplasticidade, sem que o paciente precise sequer falar o que aconteceu com ele. Olha que coisa mais incrível. A gente tira pacientes, pessoas que estavam paralisadas por conta dos seus traumas, e a gente leva essas pessoas a viver o poder de execução novamente. Não tem mais nada mais lindo do que isso. É uma formação que te traz ferramentas práticas com começo, meio e fim para os seus atendimentos. Não são ideias subjetivas, mas são todas pautadas na ciência e com embasamento cristão. Eu vou ensinar para você o que é neuroplasticidade na neurociência, com artigo científico, e eu vou mostrar para você na Bíblia, onde ela fala sobre neuroplasticidade. Eu vou falar sobre apoptose, sobre neurogênese, mostro na ciência e mostro também na Bíblia. Se você sonha em viver essa realidade, você vai escrever aqui eu quero, e eu vou te dar uma sessão estratégica com o nosso time para você descobrir onde você pode trabalhar, onde você pode atuar, qual é o embasamento legal, porque existe um embasamento legal para isso, o que você vai aprender dentro da formação. A gente vai abrir para você a nossa plataforma e você vai descobrir tudo o que você vai aprender ali dentro para você tomar uma decisão muito consciente. Nossos alunos são apaixonados pela formação e isso se deve pela forma como a gente faz a inserção desses alunos na nossa formação de neuropsicoterapia. Nós temos lá dentro nutricionistas, nós temos advogados lá dentro, nós temos médicos lá dentro fazendo a formação. Você tem noção que nós temos médicos lá dentro fazendo a nossa formação? Isso significa que, de fato, é uma formação com um embasamento plausível. Se você sonha em viver essa realidade, pessoa, que delícia, eu tô com a minha filha ali fora, vou terminar os meus trabalhos, eu tenho vocês aqui, às 14h30 eu tenho um atendimento, e depois tô com a minha filha. E com a minha mãe, que tá aqui também, uma maravilhosa. Se você sonha em viver essa realidade, tem um telefone aqui embaixo, que é o telefone da nossa instituição. É só você entrar em contato pelo número do WhatsApp. Temos pastores, verdade, temos pastores na nossa formação, líderes religiosos. Vocês não têm noção do que é. E eu falo sem medo de errar, já estudei e estudo muito. Não existe nenhuma formação com a entrega que nós ofertamos e com o suporte que nós temos. Você vai fazer trabalhos, você vai fazer o seu estágio supervisionado pela nossa equipe, e para você receber a sua certificação, você ainda vai fazer um TCC. Então, não é qualquer cursinho livre, é de fato uma extensão universitária com um peso muito significativo. Maravilhoso fazer parte. A sua é nossa aluna também, a sua é maravilhosa. Se você sonha em viver essa realidade, escreve aqui eu quero, nossa equipe vai entrar em contato com você pelo direct. Ou então você printa essa live, salva o número desse WhatsApp, que também é da nossa equipe, é do nosso suporte. E eu estou presenteando você que está aqui hoje com uma sessão estratégica. Nessa sessão estratégica, você vai tirar todas as suas dúvidas e a nossa equipe vai te posicionar
são ferramentas que nos dão segurança, é isso aí. A gente oferta muitas ferramentas que deixam vocês mais seguras no atendimento. E nessa sessão estratégica, os nossos estrategistas vão mostrar para vocês aonde vocês podem atuar. Qual é o campo de atuação da neuropsicoterapia, o que vocês podem, o que vocês não podem, como que você pode monetizar isso, o que você vai receber de contato, de informação dentro da nossa plataforma. Tenho certeza que vai mudar a sua vida. Se você não quiser trabalhar com isso, a sua vida, com certeza absoluta, ela vai ser transformada. Assim como a minha foi, a da minha família foi. E é surreal o que vocês têm para aprender. Preciso ir, porque eu vou ter atendimento agora. Mas já estamos na nossa leitura comentada, na página 75, Casos da Vida Real. A gente continua amanhã, às 13 horas. E eu quero que você vá lá nos meus stories e responda uma caixinha de perguntas que tá lá. Combinado? Vejo você amanhã, às 13 horas, aqui nesse mesmo Instagram. Peço que você ative as notificações, então você não vai receber essa live. O Instagram, infelizmente, não está entregando as nossas lives como de costume, mas vai lá, ativa a notificação para que você consiga assistir essa live amanhã. Tá incrível a nossa leitura comentada. Vejo você amanhã. Assistam também a live da Elaine, que está acontecendo todos os dias ao meio-dia, se eu não me engano. Jéssica, estou esperando você na nossa formação. Seja bem-vinda. E vocês têm possibilidade de entrar na formação pagando mais de R$ 1.500, com R$ 1.500 de desconto. Estamos no nosso período da Black Friday e ela se encerra dia 30. Tem noção que você vai ganhar R$ 1.500 de desconto para fazer parte dessa formação? Estou esperando vocês lá, ok? Beijão, fiquem com Deus e até amanhã.